A Bíblia é o livro mais famoso, lido e vendido da história da humanidade. Nele, revela-se a palavra de Deus e registra uma coleção de livros escritos durante séculos. Provavelmente os primeiros livros que foram escritos datam de aproximadamente 3.500 anos atrás. Já os últimos foram escritos há mais de 2.000 anos. No entanto, a história registrada na Bíblia abrange um período muito maior. Ele recua a data mais remota possível, visto que ele narra a própria criação do mundo, isso no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Lá, encontra-se a criação do homem e da mulher, a origem do pecado, os patriarcas, as primeiras gerações do povo hebreu e entre outros. Mas o que me chama a atenção é sobre o famoso dilúvio, no qual cita a história de um grande barco que salvou a humanidade e logo depois disso foi abandonado em algum lugar da Terra. Porém, através de vários estudos e com a cooperação da própria Bíblia, supostamente encontra-se o local exato onde a arca mais importante da história foi encontrada. Entretanto, será que é realmente ela mesma? Então se liga que é isso que vamos descobrir agora mesmo. Fala galera, eu sou o Gabe e hoje eu irei falar sobre uma das descobertas mais chocantes da humanidade. Mas antes de começar, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso é muito importante para fazer o canal crescer. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Antes de começarmos a falar sobre a descoberta, precisamos conhecer mais sobre o tema. A história da Arca de Noé é uma passagem bíblica contada nos capítulos iniciais de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que foi escrita pelo profeta Moisés. De acordo com as escrituras, após Adão e Eva terem sido expulsos do jardim, toda a carne havia se corrompido. Dessa forma, toda a imaginação e pensamento dos homens eram maus. Por esse motivo, Deus decidiu destruir desde o homem até o animal, por arrependimento do que tinham feito. Noé era o único homem justo que havia na face da terra, com retidão de caráter, íntegro, temente a Deus e não dado a falatórios humanos. Assim, Deus queria usá-lo para renovar a humanidade. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e o Senhor falou com ele, dizendo que o fim de toda a carne estava próximo perante a face dele. E o motivo disso era exatamente devido à terra estava cheia de violência e maldade. Depois de tudo isso, ordenou fazer uma arca de madeira de gopher, com compartimentos e passar betume por dentro e por fora, com o objetivo de selá-la. Passou as medidas da arca e orientou até mesmo sobre fazer uma janela. Tudo isso porque viria um dilúvio de águas, que destruiria toda a vida debaixo dos céus e tudo que havia na terra seria destruída. O Senhor disse a Noé que estabeleceria uma aliança com ele, e assim ele entraria na arca junto com seus filhos, mulher e as noras. Disse ainda para abrigar na arca entre os seres viventes, 2 de cada espécie, macho e fêmea para os conservar vivos. Assim, aves, répteis e entre outros, 2 de cada espécie viriam até ele, a fim de serem abrigados na arca. Não só isso, mas Noé também deveria armazenar comida por um grande período de tempo para suprir todos os seres viventes ali dentro. Assim fez Noé, exatamente como Deus lhe orientou. Noé estava com 600 anos quando entrou na arca, e após 7 dias que ele estava lá com os animais, a família e os alimentos necessários, o Senhor fez chover 40 dias e 40 noites sobre a terra. Com isso, a arca se elevou a andar sobre as águas. Todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram encobertos. Após a chuva de 40 dias, ainda haveria água sobre a terra durante 150 dias. Conta que Deus se lembrou de Noé, fazendo o vento passar, aquietar as águas, e a arca repousou no 7º mês, exatamente no dia 17, sobre os montes de Ararat. Mas 7 dias depois, Noé abriu a porta da arca, e Deus falou com eles que todos já podiam sair. Após isto, Noé edificou ali um altar ao Senhor e adorou. De acordo com as escrituras, Deus sentiu o suave cheiro de adoração, e disse que não tornaria mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, ferindo todo o ser vivente, como havia feito por meio do dilúvio. E estabeleceu uma aliança, onde como sinal colocarei um arco nas nuvens após a chuva, no qual chamamos hoje de arco-íris. Então essa foi resumidamente a história da Arca de Noé. Mas a pergunta é, será que atualmente podemos encontrar essa arca, ou pelo menos alguns vestígios dela? É isso que vamos discutir agora mesmo. As buscas pela Arca de Noé têm sido feitas desde pelo menos a época de Eusébio, ou seja, entre 275 a 339 d.C., até os dias atuais. Nos últimos anos, uma equipe de exploradores cristãos evangélicos afirma ter encontrado os restos da Arca de Noé, sob neve e detritos vulcânicos no Monte Ararat, na Turquia.
mas alguns arqueólogos e historiadores estão levando a última informação de que a Arca de Noé foi encontrada tão a sério quanto as anteriores. Paul Zemansky, arqueólogo e especialista em Oriente Médio na Stony Brook University, no estado de Nova York, disse: "Não conheço nenhuma expedição que tenha procurado a Arca e não tenha encontrado." Exploradores turcos e chineses de um grupo chamado Noah Ark Ministries International fizeram uma grande e última descoberta em 2010, na cidade de Hong Kong, onde o grupo está sediado, com estudos coletados da Turquia em 2007 e 2009. Yongwin Chan, cineasta que acompanha os exploradores, disse: "Não é 100% que é a Arca de Noé, mas achamos que é 99,9% que é isso." A equipe afirma ter encontrado em 2007 e 2008 7 grandes compartimentos de madeira enterrados a 4.000 metros acima do nível do mar, perto do pico do Monte Ararat. A estrutura é dividida em diferentes espaços. Acreditamos que a estrutura de madeira que encontramos é a mesma estrutura registrada nos relatos históricos, disse um dos pesquisadores. A equipe diz que a madeira datada por radiocarbono, retirada do local descoberto, mostra que a suposta arca tem cerca de 4.800 anos, o que coincide aproximadamente com o tempo de dilúvio de Noé explícito na Bíblia. O ceticismo da nova alegação da Arca de Noé se estende a pelo menos um estudioso que interpreta a Bíblia literalmente, que é o biólogo Todd Wood, diretor do Center for Origin Research, no Bryan College, no Tennessee, que estuda a biologia em uma estrutura criacionista. Como ele se considera criacionista, Woods acredita que Deus criou a Terra e suas várias formas de vida do nada cerca de 6.000 anos atrás. Dada por essa superestimação percebida na datação por radiocarbono, a madeira que a equipe de Noah Ark Ministries International encontrou deve ser uma arca de radiocarbono tradicional de várias dezenas de milhares de anos, se a madeira tiver realmente 4.800 anos. Estou muito cético de que isso possa ser a Arca de Noé. A tâmara de madeira é muito jovem, disse Woods. Ok, mas assim, a ONU vai considerar a Arca de Noé? Em seu site, os pesquisadores da descoberta dizem que o governo turco planeja solicitar às Nações Unidas para colocar o local da descoberta da Arca de Noé na lista de Patrimônio Mundial da Unesco, uma designação dada a locais de especial importância cultural ou física. Mas de acordo com o porta-voz da Unesco, a agência não recebeu nenhum pedido oficial da Turquia para inscrição da Arca de Noé na lista. Isso porque tal movimento levaria tempo, e não da noite pro dia. Beleza, mas e agora? Poderíamos confirmar mesmo se esse é o lugar onde a Arca de Noé encalhou depois do dilúvio? Vamos debater sobre isso agora mesmo. Vários veículos de notícias acabaram embarcando na história da suposta descoberta, dentre eles a renomada Fox News, que é um canal conservador de notícias americano de televisão a cabo que pertence à Fox Corporation. Ela acabou investigando e publicando uma matéria sobre o tal achado. A Fox News publicou uma reportagem onde explicou que a história da Arca de Noé, que teria sido encontrada no Monte Ararat, era falsa. De acordo com a repórter Laurie Green, que é correspondente da Fox em Nova York para assuntos relacionados à região, vários especialistas analisaram as fotografias e determinaram alguns pontos. O primeiro é que as madeiras mostradas nas fotografias não aparentam ser tão velhas o suficiente. O segundo é que não existem imagens que provam a localização da tal arca para que pudesse verificar o local. O terceiro é que nenhum perito independente teve acesso aos dados. E por fim, é que nunca houve evidências que houve, de fato, uma grande inundação no planeta de uma forma tão clara. Em entrevista, o Dr. Randall Price, diretor de estudos judaicos da Liberty University, explicou que fazia parte da equipe que tentava encontrar a Arca de Noé até 2008. Quando saiu, percebeu que seu projeto estava sendo aproveitado por guias curdos, que transformaram a busca da arca em uma indústria. Como poderíamos ler em uma carta escrita pelo Dr. Price a um dos seus alunos, ele e mais alguns parceiros haviam investido cerca de $100.000 na expedição, mas percebeu que estava sendo enganado quando viu as fotos e filmagens do local onde teriam achado a Arca de Noé, que segundo ele, foram tirados de algum local próximo ao Mar Vermelho, bem longe do Monte Ararat. Voltando à matéria da Fox News, a repórter também ouviu o Dr. John Morris, que é diretor de arqueologia do Institute for Creation Research e líder de 3 expedições ao Monte Ararat. Ele disse: "Na melhor das hipóteses, é uma fraude bem elaborada. Estou inclinado a acreditar que o povo chinês foi enganado." Ademais, meus amigos, se considerarmos a data que teria ocorrido o dilúvio, que é por volta de 4.800 anos atrás, conforme acreditam os criacionistas, a madeira deveria ser um pouco mais velha do que isso. Ademais, se nos basearmos em Gênesis, não há nada que prove em qual monte a embarcação de Noé teria aportado após o término do dilúvio. Jack Jackson, professor de estudos bíblicos da Universidade de Vanderbilt, no Tennessee, disse: "A Bíblia diz que a arca pousou em algum lugar chamado Ararto,
mas foi só depois de muitos anos, ou seja, depois do século X, que as pessoas começaram a identificar o Monte Ararat como o Monte Aratu, que é o que está citado na Bíblia. Mas assim, será que é improvável encontrar a Arca de Noé? Muitos céticos afirmam que é impossível que encontremos a Arca de Noé no Monte Ararat. Isso por vários motivos. Dentre eles, podemos questionar dois que chamam a atenção. O primeiro é que o Monte Ararat é um vulcão pós-dilúvio. A arca não poderia ter parado nele, porque ele ainda não existiria na época do final do dilúvio. E mesmo que o fizesse depois disso, teria sido destruído pelas muitas erupções do Monte Ararat. O segundo é que, sobre a sobrevivência do dilúvio, após sair da arca para recomeçar o mundo, a arca provavelmente teria sido a melhor fonte de madeira para a primeira década da nova humanidade. Seria bem plausível acreditar que a arca seria desmontada para abastecer a crescente população com material de construção para abrigo, fogueiras e etc. Galera, quem diria que algo tão antigo assim ainda tem a esperança de ser encontrado por alguns pesquisadores. Para quem acredita, a arca foi um grande instrumento de Deus para dar uma chance para todos nós. E assim, recomeçarmos mais uma vez a humanidade. Mas antes de encerrar, eu tenho uma pergunta para você. Você acredita que a Arca de Noé existiu e que ainda podemos encontrar ela por aí? Deixe nos comentários. Mas por enquanto, vamos ficar por aqui. Então é isso. Fiquem bem, meus amigos. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Queria pedir um favor para vocês. Deixe nos comentários qual tema você deseja aqui no canal. Pode ser história, filosofia, ciência e entre outros. Também queria pedir para vocês se inscrever e deixar o like. Ative o sininho para receber as notificações e não perder os próximos conteúdos. Aqui na tela vai aparecer outros vídeos para você assistir. Aproveita e maratona alguns aí, vai. E não se esqueça, apenas busquem conhecimento. Fui!